Olá, meus amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Mais um dia de alegria, possamos falar de Jesus, que os amigos espirituais possam nos envolver, estar junto de nós. Boa noite, Malô. Boa noite, Tudo bem com Leonardo. você? Boa noite a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos os que nos acompanham. Mais uma vez, desejando a todos que estejam bem, em paz, com muita saúde e que os bons amigos espirituais possam nos inspirar, né, Leonardo? Porque esta última bem-aventurança é É de tirar difícil. o fôlego. É de tirar o fôlego, com certeza. Bom, Sim. Malô, nós estamos aqui já com o Fernando, né, Albertinho, com a Eliana, Uhum. Matheus Oliveira de Rio Claro, com a minha Que mãe, com a bom. Aham. Rosana, a Vânia. Que bacana. Nossa, Aham. bastante gente hoje, viu? A Que bom. Adriana, a Eliana, a Uhum. Lúcia, muita Ai, um gente. grande abraço para todos, né? Um grande abraço para todos, agradecendo pela força que eles nos têm dado todos os domingos, né, Leonardo? Contando com a Com toda companhia desses certeza, amigos, vibrando por toda nós, certeza. né? Toda a Isso, força e toda a alegria, né, Malô? sem É isso aí. dúvida. Bom, e hoje nós vamos para o nosso 11º encontro, a Puxa nossa vida. última bem-aventurança, né? A nona Uhum. bem-aventurança. E como não poderia ser diferente, a mais difícil, né? Agora acho que Sim. literalmente o bicho pegou, né? Agora Exatamente, Leonardo. Porque na semana passada nós já comentamos sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que já era um nível de dedicação ao próximo difícil de ser alcançado. E agora mais ainda, porque nós estamos falando de amor ao Evangelho, né? Amor à causa de Jesus. Então precisa mais coisa ainda. com certeza. E que nós vamos falar hoje é justamente sobre esse amor à causa do Evangelho, né? E Uhum. não amor ao Evangelho, mas às causas do Evangelho. E aí Sim, nós trazemos aqui na última bem-aventurança, então, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 a isso. 12, ele Uhum. vai nos dizer o seguinte: Felizes sois quando vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E aqui ele já vai falar que com certeza haverá perseguições, né? E a Sim. sociedade nos mostra muito isso, e a todo momento essa vontade pela matéria, o capitalismo vai nos distanciando do Cristo, distanciando dos ensinamentos do Cristo, porque nós parece que caminhamos contra essa maré, Uhum. essa onda, né? E essa bem-aventurança vai nos trazer um certo conforto, porque ele vai trazer, bom, aguenta um pouquinho, suporta um Uhum. pouquinho que tem coisa melhor por vir, né? É mais ou Uhum. menos isso. Isso. Mas o Então, interessante é que ele muda, né? A maneira como ele nos traz, não é? sim, ele muda a forma de tratamento, que nas outras 8 bem-aventuranças, Jesus ele estava se dirigindo à multidão, a todos, genericamente falando. Mas quando ele chega na última, ele usa a segunda pessoa do plural. Quando vos perseguirem por minha causa, vos injuriarem, mostrando para nós, Leonardo, que entre todos os que o ouviam, nem todos alcançariam esta bem-aventurança naquela existência, naquela vida. Porque segundo nós aqui no Brasil, quando conversamos com os outros, a gente se trata pela terceira pessoa do plural, você, vocês, né? Então, eu me dirijo a você, eu converso com você. Agora, já em Portugal e algumas regiões aqui do Brasil, principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, eles se tratam pela segunda pessoa do plural, o tu e o vós.
mostrando que existe uma proximidade maior. E isso em Portugal, no português de Portugal, é muito notório. Uma pessoa trata a outra por tu, ou algumas por vós, quando existe proximidade, quando existe confiança. E trata por você ou vocês quando não existe essa proximidade, sim quando há uma distância entre os interlocutores. Então, ao usar a segunda pessoa do plural, ele estava se dirigindo mais particularmente para alguns e não todos da multidão, porque ele sabia que nem todos os que o ouviam iriam realmente seguir e se dedicar à causa do seu evangelho. Então, já começa por aí. Com isso, Jesus já estava selecionando, né? Que nem todos os que estavam ali presentes chegariam nesse nível naquela existência. Talvez das futuras, mas não naquela, né? E mostra até um certo respeito já, né? Como se fosse um espírito que já cresceu um pouco, já alcançou uns degraus a mais, né? E mostra não só a proximidade, mas um respeito maior. E parece que ele olhava, então, ali na multidão, não falando para todos, mas como você falou, ele escolhia, e como já sabendo, inclusive, os espíritos que talvez já estariam mais preparados. Sim, incluindo os próprios discípulos, né? Exato, porque ainda não estavam preparados, mas já eram os mais prontos ali, né, os mais indicados. E não só para aquele momento. Essa exortação vem para os dias de hoje também, porque eles estavam falando, olha, não é só agora, mas é para os que vão vir também, aqueles que vão ficando prontos, vão se aproximando, né? A gente precisa lembrar sempre também, Leonardo, que Jesus, ele nunca nos iludiu, nem naquela época e nem hoje, nunca nos iludiu. Ele nunca fez falsas promessas. Se nas bem-aventuranças ele promete recompensas para a vida espiritual, por outro lado, ele nunca negou que o caminho seria árduo, né? Ele não prometeu um mar de rosas para ninguém, sobretudo para os seus seguidores mais próximos, os seus discípulos, que se tornariam depois apóstolos. Então, é importante a gente lembrar que Jesus, ele foi um líder, é um líder para nós, um guia modelo para nós, mas que ele nunca nos iludiu, né? Tanto na questão das recompensas, daquilo que encontraríamos na espiritualidade feliz, mas também mostrando a realidade que enfrentaria o seu verdadeiro seguidor. Né? Eu acho que é justamente por isso que muitos acabam ficando até com receio, né, com medo, porque ele é tão claro, né, e mostra que o caminho, às vezes, é um pouco dolorido, né, é doloroso, e às vezes as pessoas não têm essa coragem. Mas, aproveitando, ele coloca também a questão da perseguição aos profetas, né? Sim. E isso teve mesmo? Teve, né? Como que foi essa questão? Já desde da trajetória, né, do crescimento, do desenvolvimento do povo hebreu, ao longo de Moisés, todos os profetas, que foram muitos, que reencarnavam entre o povo hebreu, entre os judeus, muitos realmente foram levados à morte, e de maneira, muitas vezes, cruel, como é o caso de Isaías, por exemplo, que se escondeu no tronco de uma árvore, mas ele foi descoberto, porque diz que a franja da sua roupa ficou à mostra, e foi ordenado que o tronco fosse cerrado com ele dentro. Então, realmente, os antigos profetas, alguns, justamente por destacarem as falhas morais do povo judeu, acabaram tendo morte cruel pelos próprios judeus. Veja que coisa, né, Leonardo? E o mesmo aconteceu depois, quando aqueles mesmos que se diziam representantes de Jesus na Terra, perseguindo cristãos, como aconteceu na história do desenvolvimento do cristianismo, né? Então, nós não podemos esperar por pouca luta,
né, para o cristão verdadeiro. E hoje, se nós compararmos hoje aos dias antigos, né, não temos perseguição nenhuma. Nós temos perseguições muito mais pelos fanáticos do que pelos anticristãos. Né? Porque no passado matava, prendia, cortava ao meio, como você mesmo colocou. Nero, que colocou fogo em Roma e culpava os cristãos. Então era uma perseguição muito intensa. Sim. Né? Então, era uma perseguição muito intensa. Hoje não existe mais essa questão do sacrifício material, mas a perseguição ela ocorre de forma mais sutil, né? Mas não é nada comparado, Leonardo, com o que sofreram os primeiros cristãos. Como a gente já comentou nos nossos estudos, lá no Luz e Caridade, e também no nosso NEP, Eurípides Barçanufo, quando começamos a estudar o Evangelho, uma das coisas que a gente não pode se esquecer é de onde que os primeiros cristãos se reuniam, que eram as catacumbas. E como nós também já mostramos, não era um lugar assim, um ambiente confortável, como hoje as nossas casas espíritas oferecem, né? Conforto, ar-condicionado, segurança. Hoje nós podemos ir à casa espírita ou a qualquer casa religiosa sem medo algum, pelo menos na maior parte dos países. Em outros ainda existem perseguições. Mas no caso dos primeiros cristãos, nas catacumbas, que eram cemitérios abandonados, ali eles corriam um risco de, entre eles mesmos, existirem pessoas ali disfarçadas para poderem denunciar depois às autoridades onde é que os cristãos estavam se reunindo. E se fôssemos nós, hoje, né, que a polícia batesse lá na casa espírita e perguntasse, né, quem é espírita? Né, já estaria preso? O que é que a gente responderia? A mesma coisa naquela época. Quem era cristão? Não tinha tempo nem para responder que sim ou que não. Todos eram levados para as masmorras e sem possibilidade alguma de voltar para casa, de voltar para trás, né? A morte era certa. Então, os primeiros tempos do cristianismo realmente foram para espíritos, para almas muito corajosas. Não significa que eles não tivessem medo, mas a coragem e o amor que eles tinham por Jesus era muito maior do que o medo. A alegria de estarem juntos, conversando, comentando, testemunhando o evangelho e as suas lutas era muito maior do que o medo de serem pegos pelas autoridades romanas e serem presos e, consequentemente, condenados à morte de forma cruel e violenta. Hoje está tudo muito fácil para nós, não é, Leonardo? Está muito fácil. E nós não iríamos uma vez só e nunca mais, né? Exato. Realmente era um cenário muito, muito amedrontador, né? A verdade é bem essa. Isso. Hoje nós não temos essas perseguições que no passado eram perseguições mais físicas, né? Mas hoje nós temos as perseguições morais. E nós vamos ter isso, inclusive, sutil, né? E nós vamos ter isso, inclusive, em adulterações de obras e tudo mais também. Não é o caso, mas acaba sendo também, né, Malu? Porque dentro dos interesses das religiões dominantes, o que menos se destacava era justamente aquele ensinamento simples de Jesus. Era simples demais. Então, precisava complicar, precisava sofisticar, porque até hoje o simples não tem valor. O que tem valor é o complexo, é aquele que exige muitos ritos, muitos rituais, né? Muitas práticas exteriores. Então, infelizmente, ao longo da história do cristianismo, a mensagem de Jesus, simples e acessível, acabou ficando em último plano, porque ela era simples demais para que tivesse acesso para todo mundo, né, Leonardo? Então, a coisa foi ficando cada vez mais fechada, e o povo sofrendo
pela falta de amparo espiritual, né? E eu coloquei essa pergunta que a Deia, lá de Florianópolis, nos fez, Malu. É verdade que os livros de presença que existem nas casas espíritas era para identificar quem frequentava? Era, Então, né? Então, sim. era obrigado a ter um livro que você colocava o nome, e se as autoridades chegassem, eles iam lá e viam quem estava frequentando. Sim, exatamente. Nós temos isso, inclusive, na nossa casa hoje, no Luz e Caridade. Então, acabou ficando um costume, né? Mas na época, 100 anos atrás, havia um objetivo bem declarado com isso, né, Leonardo? Eram as perseguições, né? Uhum. Mas eu ainda acho que são as perseguições, elas vão sofrendo transformações. Porque hoje é uma perseguição muito sutil. Sim, né? exatamente. E eu acho que esse é o grande problema, né? Que a gente às vezes não percebe que existe ali algo que não está no seu normal. Mas como nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, o discípulo verdadeiro do Cristo, independentemente da crença religiosa a que ele se dedique, sempre encontrará. Mas acontece, Leonardo, que esta última bem-aventurança, ela para nós ainda é inacessível, porque ela exige todo um conjunto de virtudes trabalhadas por Jesus nas anteriores. Então, nós não estamos prontos ainda. Falta-nos tudo para enfrentarmos, sofrermos perseguições por causa de Jesus. Nós ainda não temos essa coragem moral de renunciar aos nossos interesses, renunciar ao nosso medo por causa de Jesus. Nós ainda seríamos bem capazes de negar para defender nossa família, nossos interesses, a nós mesmos, com medo de qualquer violência mais destacada nesse sentido, nem que seja violência verbal ou alguma perseguição através de cartas, de depoimentos, como a gente viu na semana passada, não é? Às vezes nós talvez não teríamos força, né, para impor a nossa fé, o nosso amor, nosso carinho ao Cristo. E é engraçado que a referência que o Evangelho nos traz é justamente na parte das preces. É no capítulo 28 que vai trazer prece. Porque, de fato, nós temos que estar muito ligado ao alto para conseguir suportar tudo isso. Exatamente. Na semana passada, Leonardo, eu comentei sobre aquele caso do Chico Xavier relacionado, conhecido como caso Humberto de Campos. Mas a história não terminou. Eu deixei para terminar a história hoje, porque o final dela está extremamente relacionado a esta última bem-aventurança. No decorrer do processo, chegou um momento, na época, Chico residia ainda em Pedro Leopoldo, que fica pertinho de Belo Horizonte. Então, o processo corria no Rio de Janeiro, onde a família de Humberto de Campos residia. E ele chegou num momento, no desenrolar do processo, que ele recebeu uma notificação oficial para comparecer à justiça para dar o seu depoimento. Ele ficou com muito receio, medo de ser preso. E então ele ficava pensando, bom, se ele fosse preso em Belo Horizonte, não seria tão ruim, porque ele estaria mais próximo da família e conheceria algumas pessoas amigas de Belo Horizonte que poderiam ajudá-lo. Mas se ele fosse preso no Rio de Janeiro, aí seria um sofrimento inimaginável para ele. Lembrando que nessa época Chico trabalhava para ajudar o sustento da família, onde ele tinha 14 irmãos. A segunda mãe já havia desencarnado e o pai vivia da venda de bilhetes de loteria.
Então, a vida material era muito difícil, e quem realmente organizava a vida familiar e financeira era o Chico. Aí, claro que naquele desespero, Emmanuel se aproxima dele, perguntando, né, o que estava acontecendo, como se Emmanuel não soubesse. E aí Chico conta que ele estava com medo de ser preso. Esse caso, Leonardo, é narrado no livro que se chama, eu tenho até ele aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem, Chico Xavier na Intimidade. Espera aí, para cá. Ó. Chico Xavier na Intimidade Nossa, tá horrível isso aqui, peraí, estou me perdendo aqui, olha. De Ramiro Gama. Isso, obrigada, Leonardo. Isso, aqui, ó. E eu quero ler para vocês, para ser fiel às palavras de Emmanuel para Chico, porque Chico estava chorando com muito medo de ser preso. Emmanuel disse para ele: você, meu filho, ainda é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda de lutar muito para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Aí, depois dessa grande consolação, né, de Emmanuel, Chico caiu em prantos, porque Emmanuel, como a gente sabe, ele não passava a mão na cabeça, né, Leonardo? Imagina que Chico, ou se o Chico, que era Chico, ainda não estava pronto para merecer ser preso e morrer pelo Cristo, onde é que nós nos encontramos, Leonardo? Entendeu? Nossa Senhora. E Esse é o Emmanuel é fim. muito amoroso. O Emmanuel é sempre, ó, assim, eu não quero um benfeitor espiritual como Emmanuel, que a gente não aguentaria uma semana sob os Um cuidados. dia, Malô. Minha nossa, o Chico não estava pronto. Olha isso, Leonardo. O Chico não estava pronto para merecer ser preso e morrer pelo Cristo, significando que é preciso algo muito mais para chegar nesse ponto da última bem-aventurança. Porque qual é a promessa de Jesus para quem chega nesse ponto? Que grande será o seu galardão no reino dos céus, não é? E esse é o fim da história em relação ao Chico. Ele sofreu? Claro que ele sofreu muito, com medo realmente de ser preso. Mas Emmanuel, por outro lado, não vem e não passa a mão na cabeça dele, muito pelo contrário, não é? Então, esse é o fim da história, tá bom? sobre o caso de Humberto de Campos e Chico Xavier. E Isso. Chico que, de certo modo, enfrentava ali a sua fé, né? E não tinha medo também. Mas Uhum. enquanto você lia a história, eu passava na minha cabeça o filme de Paulo, né? Quantas vezes Uhum. Paulo foi preso e abriu mão de tudo e mesmo assim, né, não negava o Cristo também. Várias Não, vezes foi colocado à prova. E é não. justamente isso que nós temos aqui, que essas Uhum. situações nos colocam à prova de se Exato. realmente a nossa fé está ativa, né? Uhum. Leonardo, tem outro caso verídico que é muito conhecido e narrado pelo Divaldo Franco, que eu gostaria também de contar para vocês pela beleza que também está relacionada a essa última bem-aventurança. Inácio de Antioquia, também junto com outros cristãos, foi levado ao circo para morrer ali devorado pelas feras. Mas aconteceu algo inusitado. Depois que aconteceu a matança, somente ele ficou em pé, em meio a todos os outros corpos estraçalhados na arena do circo. Ele foi o único que não foi atacado pelos leões, pelas feras. O único que permaneceu em pé. E isso, quando ele constatou que ele não tinha sido morto,
ele caiu numa tristeza profunda, porque no pensamento dele, Jesus não o considerou digno de morrer pelo mestre. E para complicar ainda mais a situação, os demais cristãos, os outros cristãos da comunidade em Antioquia, achavam que ele havia negado o Cristo para ser poupado das feras. E ele começou a sofrer uma perseguição moral dos próprios cristãos companheiros. Foi então que Jesus veio em seu alcance, em sua ajuda, dizendo que, por enquanto, ele seria muito mais útil à causa do Evangelho permanecendo vivo. Não é que ele não tivesse sido digno de morrer pelo Cristo, é que naquele momento, naquela época, ele seria muito mais útil à causa do Evangelho, se permanecesse vivo. Mas ele enfrentou uma luta muito grande entre os próprios cristãos. O tempo passou, ele envelheceu, e a fama de Inácio de Antioquia chegou até o Império Romano. Então foi expedida uma ordem pelo imperador para que Inácio fosse levado até Roma, e o seu martírio talvez tenha sido muito pior, porque o imperador pediu para que o coração de Inácio fosse retirado vivo do peito, em morte. E assim os soldados romanos foram até ele, né, para que ele fosse capturado e levado até Roma. Quando ele chegou em Roma, já era mais idoso, e ele entrou na cidade, nunca tinha visto, ele ficou assim, ficou pasmo, né, com a beleza das construções da grande capital do império. E ele começou a sorrir. E o soldado romano que o acompanhava falou assim: ô velho, você está caducando? Você está caduco porque você está indo para a morte e está sorrindo? O que está acontecendo? Assim, naquela grosseria, naquela agressividade. E ele respondeu com serenidade: se Deus permite aos pecadores construírem algo tão glorioso quanto Roma, o que não permitirá aos seus anjos construírem nos céus? Olha que palavras, Leonardo. Se Deus permite aos pecadores construírem algo tão grandioso como Roma aqui na terra, o que não permitirá aos seus mensageiros construírem e fazerem no plano maior, nos céus, na vida espiritual superior? E foi com esse pensamento, confiante em Jesus, que ele foi morto, de uma maneira cruel. Então, Brutal, né? Brutal. Aquele foi o momento em que ele estava realmente pronto para se entregar a Jesus. É muito linda essa história, não é? Muito. E aí você vê, né? Então, e aí na bem-aventurança ele vai dizer: felizes os que são perseguidos. Sim. E às vezes nós achamos ruim, né? Porque recebemos um comentário meio contrário a nós e tudo mais. E nem colocando, nem defendendo credo, religião, nada disso. Olhando apenas o Cristo mesmo, né? O amor do Cristo e os seus valores. Mas é bonito, nós estamos muito longe, mas é muito bonito pensar nessa perseguição e nessa firmeza de aceitar o Cristo. Porque quando nós voltamos lá atrás, e Pedro, né, que vai negar o Cristo, né, a gente fala, nossa, mas negou o Cristo, estava do lado, mas nós negamos até hoje. E muito mais, muito pior. Exatamente. Então, esse relacionamento com o Cristo é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Mas você sabe que eu estava pensando, quando a gente trabalha as virtudes, a humildade, a mansuetude, paciência, todas elas que nós falamos até hoje, ali nós já estamos enfrentando um pouquinho a perseguição. Sim. Eu acho que é experimentando um pouco para entender como vai ser lá na frente, né?
vai ser lá na frente, exatamente. Dentro assim, com a doutrina espírita, nós passamos a compreender melhor o significado do evangelho na nossa vida. E sempre encontraremos opositores, porque Jesus, por incrível que pareça, ele tem inimigos nos dois campos da vida. Existem muitos que ainda são contrários ao bem, à verdade, ao amor. Porque o que é que pega? Qual é a pegada, como o pessoal fala hoje, na questão do evangelho? Por que que o governo, o Império Romano se revoltou tanto contra os cristãos? Pelos ensinamentos de Jesus, né, Leonardo? Porque Jesus pregava a igualdade entre todos, como filhos do mesmo Pai, que devíamos nos amar, nos perdoar igualmente, de nos auxiliar uns aos outros. Quando isso chegou aos ouvidos dos poderosos da terra, eles ficaram indignados. Como aceitar que um escravo fosse irmão? Como aceitar que eu deveria tratar com dignidade e auxiliar um escravo ou um estrangeiro que não fosse da minha mesma raça ou do meu mesmo país, do meu mesmo grupo étnico, enfim. Então, essa era a pegada que incomodava demais os governantes da época. Essa igualdade perante o Criador, o fato de que somos, na verdade, irmãos uns dos outros, isso sem falar na questão da reencarnação, que Jesus trabalhou tão bem com Nicodemos, como um poderoso voltar como escravo, não é? Então, isso começou a incomodar profundamente. Então, as perseguições eram de uma maneira, já que nós não conseguimos apagar a luz, vamos destruir os postes, vamos destruir as lamparinas, para que a mensagem do Evangelho não se propague entre todos. E ainda existem aqueles que pensam assim, nos dois campos da vida, colocando-se como opositores declarados da mensagem do Evangelho, né? E, consequentemente, perseguindo sutilmente aqueles que se dedicam a esta causa. É assim que as coisas ainda são. Jesus ainda tem inimigos, né? Tem muitos inimigos, na verdade, né? Porque a gente pega lá atrás, os imperadores, eles se imaginavam os reis. Sim. Então, a última palavra era sempre os dele. A última palavra era dos imperadores, né? E aí vem alguém falar que, bom, agora somos todos irmãos, e não só os escravos, né? Mas como? Eu sou um imperador, vou me rebaixar? Não. Né? Então, essa simplicidade incomodou muito, né? Sim. Para quem gosta de história e para quem gosta de uma leitura um pouco mais elaborada, existem 2 livros, aliás, existem mais livros, mas eu quero destacar, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do cristianismo, nós temos de Leon Denis o livro Espiritismo e Cristianismo. Nós também temos do autor Hermínio Miranda, Cristianismo, a História Esquecida, e temos também um que é mais recente, do César Perry de Carvalho, que também aborda essas questões, para a gente conhecer, e claro, os romances de Emmanuel, sobretudo o Paulo Estevão, e 50 anos depois. Aliás, na verdade, todos, né, todos os romances históricos de Emmanuel trabalham, mostram momentos diferentes da vivência da história do cristianismo, para a gente ter uma ideia de como aquelas perseguições realmente foram muito acirradas, não é? E hoje as coisas acontecem de uma forma mais sutil, mas mesmo assim, Leonardo, nós ainda somos muito café pequeno para aguentar algo tão grandioso, viu?
nós não chegamos nessa, pelo menos nessa existência, nós ainda não alcançamos esse nível de dedicação a Jesus e à causa do Evangelho. Sim. Não é? Mas quando nós vamos buscar no Evangelho, ele vai dizer, né, para que a gente não se aflinja. Porque se estão perseguindo, é porque nós estamos no caminho correto. Sim, então, se nós entendemos que existe, não é verdade? Porque se tiver no caminho errado, deixa no caminho errado, né? Exatamente. Justamente, daí a gente volta na anterior, né? Toda vez que nós nos empenhamos em fazer as coisas da maneira justa, da maneira certa, sempre encontraremos opositores, encarnados e desencarnados, tá? Nos dois campos da vida. Não é? Como é importante sempre seguir em frente, porque é isso, né, que nós precisamos. E a Eliana coloca, né, nos casos que você conta, como que a gente entende a nossa vida sendo maravilhosa. Porque quando nós olhamos lá atrás, a gente vê a grandiosidade que nós tínhamos lá atrás, quanto poder, quanto opressão, e hoje nós temos uma vida maravilhosa, oportunidades maravilhosas, né? Inclusive de expressar sentimento, de crescer interiormente, porque antes não, era aquilo e acabou. E nós não fazemos. Nós somos nossos próprios perseguidores, né? Sim. Se formos considerar os primeiros cristãos que se encontravam nas catacumbas e que muitos patrícios romanos, filhas de patrícios romanos, ou funcionários que trabalhavam no palácio, no governo, né, dos Césares, ali na administração do Império Romano, e que eram cristãos, eles sutilmente se comunicavam entre si, né, mas nada era assim aberto, como hoje nós fazemos abertamente, falamos de espiritismo, falamos de espíritos, falamos de evangelho, tranquilamente, eu não tenho receio algum, nenhum de nós tem receio de que uma autoridade da polícia bata na nossa porta, porque nós estamos fazendo uma live falando de cristianismo, não é, Leonardo? Então, nós vamos para a casa espírita, para a nossa casa religiosa, para o templo religioso, pelo menos aqui, né, no nosso país, nós vamos com tranquilidade. Não passa na nossa cabeça de sermos presos por causa disso. Né? Então, realmente, hoje, para todo aquele que quer, de fato, se dedicar ao Evangelho, procurando fazer as coisas da maneira correta, da forma justa, por amor a Jesus, encontrará outros tipos de perseguições, né, que acontecem sutilmente na nossa vida. E essas perseguições, quando a gente fala que elas são sutis, é que elas acabam mexendo com o nosso equilíbrio emocional, espiritual, mental. Então, o desarranjo não é físico, é interior, né? Mas não é nada. Não tem mais o que mata o corpo de carne, né? Mas mesmo assim, não é nada perto do que os primeiros mártires cristãos sofreram, não é? Jesus já falava lá atrás, não ter mais aquilo que mata o corpo, sim o que mata a alma, né? Isso, e aí vai envolver todos os sentimentos e as sensações, e é justamente por isso que hoje é tão sutil, porque nós somos convidados aos desejos constantemente. Exatamente, isso. Muito bom. E Emmanuel Malô, o que ele nos fala? Emmanuel conta tudo para nós nos romances históricos dele, não é, Leonardo? Ele conta ali para a gente também tudo que ele sofreu também, né? Sobretudo no livro 50 anos depois, quando ele reencarna como um escravo judeu, Nestório, e que foi martirizado, não é? Justamente por ser cristão, ele e o filho dele. Então, são histórias belíssimas. E outras não é, como eu falo, os romances de Emmanuel não são romances água com açúcar, onde no final todo mundo vive feliz para sempre. Como são romances históricos, eles estão assim carregados de informações preciosíssimas, não é? E ali a gente tem uma pálida ideia sobre como eram a vivência do cristão.
nós encontramos ali muitos dos personagens que estão naqueles romances de Emmanuel reencarnaram ou estão reencarnados na nossa época. Um deles foi Eurípides Barçanufo, que no livro Ave Cristo era o escravo Rufus, cristão, que também foi supliciado justamente por ele não negar o Cristo dentro de uma cerimônia que foi feita para que as pessoas se apresentassem perante a estátua de uma deusa romana e ali negassem o Cristo publicamente, né? E ele foi o único que falou que não, que ele continuaria sendo fiel ao Cristo, e ali ele teve a sua condenação também à morte de forma cruel, tendo sido amarrado em 2 cavalos, né, que saíram em disparadas, aí ele realmente teve uma morte terrível. Esse foi Eurípides Barçanufo, e isso é descrito no livro Ave Cristo. Então, Emmanuel tem muitas informações para a gente, porque ele vivenciou todas elas, né? Ele estava em todas elas, né? Ele estava em todas aquelas histórias, exatamente, exatamente. E hoje, semana passada, acho que essa semana semana passada nós conversamos, ainda hoje a gente encontra movimentos, ora negando o Cristo, ora negando o próprio Espiritismo, né? Ainda encontra isso, parece tão distante, mas é tão próximo, só não tem as matanças, né? Exato, exato. É porque, assim, é o que Leon Denis fala muito, Leonardo, e também Hermínio Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. A mensagem de Jesus era tão simples, que não parecia verdadeira. Né? Tinha que tem nem ter graça, pompa, né? Não tinha graça, tinha que ter uma pompa, tinha que complicar. Né? E com isso, a mensagem dele foi ficando cada vez mais distanciada dos anseios espirituais do povo, sempre sofrido, não é? Sim. E é assim, quando a gente tenta colocar as coisas nos seus devidos lugares, que é o que o Espiritismo faz, né? Revivendo a mensagem de Jesus na sua simplicidade, aí nós encontraremos opositores, não é? E além da simplicidade, o Cristo trazia muito bem desenhado o bem e o mal. E aí, quem estava mais tendencioso para o mal se incomodava, né? Bom, eu quero estar no bem, mas para estar no bem... Aí entram os interesses, né? Os interesses de cada um, né? Exato. É isso. No Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ter um pouquinho falando sobre isso, né? Sim, tem uma mensagem muito bonita lá, embora não relacionada diretamente com esta bem-aventurança. Pode comentar, Leonardo. Eu acho interessante que ele traz ali no Caminho, Verdade e Vida, ele vai trazer para nós a lembrança da passagem de Jesus com o endemoniado, né? Então, aí, se eu errar a história, você me corrige. Então, fala de Jesus vai atravessar o mar do outro lado, e chegando lá, ele vai dar de frente com o endemoniado. E quando ele sente a presença do Cristo, ele se joga aos pés do Cristo. E ele roga para que o Cristo deixe ele como ele está, para que não mexa com ele, não atrapalhe. E aí, o que chama a atenção é que o Cristo pergunta qual era o seu nome. E aí ele diz que não era ele que estava falando, e sim para chamar de legião, que eram muitos. E a interpretação que a gente faz disso, e legião, lembrando, é a divisão do exército romano, que mais ou menos tinha 6.000 pessoas, 6.000 homens. Né? Então, imagina, esse endemoniado representava muita gente por trás dele, que queria o mal. Muitos interesses. Né? E entendendo a grandeza do Cristo, mas só falando, olha, não me atrapalha, Cristo, deixa eu aqui quietinho, né? Então, eu acho muito bonito. E aí, no decorrer do capítulo, Emmanuel coloca que o Cristo estava sozinho, porque ele entendia ali que era uma pessoa. Que que momentaneamente o mal perderia, o bem perderia para o mal, que o mal estaria em maior quantidade.
mas que com o tempo isso mudaria, né? Sim, exatamente. E, bom, esse processo o processo endemoninhado Gerazeno, coitado, era uma figura, assim, aterrorizante, né, Leonardo, que vivia no cemitério, acorrentado, completamente enlouquecido, subalimentado, desnutrido, em total estágio de loucura. E Jesus o auxilia a recuperar o seu equilíbrio espiritual. E depois este homem, ele não acompanhou Jesus de perto, pelo menos os evangelhos não dizem exatamente isso, mas ele voltou à sua família, a família dele não quis ele de volta, ele ficou longe de casa, saiu da família, mas continuou por onde ele andava, mostrando e contando o que Jesus tinha feito por ele. Então, acreditamos que ele tivesse, então, feito parte daquela legião, aliás, aquele grupo de pessoas que acompanhava Jesus, e embora os evangelhos não contem mais nada a respeito, mas ele, no finalzinho dessa mensagem de Emmanuel, é que ele fala uma coisa muito bonita, né, da nossa necessidade do cristão verdadeiro perseverar no bem, né? Ele termina a mensagem falando desse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele conclui mais ou menos falando a respeito disso, né? De perseverarmos, apesar E de aí todas as ele até dificuldades. Uhum. ele tenta voltar com Cristo na embarcação, né? Mas aí Jesus fala, não, volte Isso, e a vai sua falar o que o família. Senhor fez por você, né? Exato. Exato, exatamente, na família, exatamente. Isso. Uhum. E aí ele traz aqui, o título desse capítulo é Legião, né? Trazendo Uhum. Isso. a grandiosidade de falta de luz, de escuridão, de treva que vai contra o Cristo. E Isso. no Palavras de Vida Eterna, Hum. Emmanuel, para trazer o seu jeito amoroso, sabe o que ele vai Uhum. falar? Que nós Ah, somos a legião. então, Os nossos porque erros do passado e desse. exatamente. Leonardo, porque nós ainda trazemos, como diz o próprio Emmanuel, uma bagagem de sombras muito grande em nós, né? Nós ainda estamos, assim, só acendendo um fósforozinho, né? Acendendo E uma olhe pequena... lá. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, essa bagagem de sombras são os muitos interesses, né, os nossos muitos deslizes contra a mensagem de Jesus, né? Porque vai saber de que lado a gente estava no passado, né, Leonardo? Vai saber onde estávamos, né? Se entre os perseguidos, certamente que não, mas com certeza entre os perseguidores, não é? É isso. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Isso. É. E hoje Uhum. a gente tem que agradecer que nós não temos perseguição quase nenhuma no nosso país, né? Então nós conseguimos Uhum. exercer a nossa fé. Se nós Isso, não buscamos o Cristo é porque nós não estamos preparados, não queremos. A verdade é não bem essa. queremos, Porque exatamente. oportunidade tem de monte. Liberdade e facilidades temos aos montes, não é? Aos Mesmo montes. agora, não é? Com o impedimento do funcionamento das casas espíritas, nós encontramos um recurso poderoso através da internet. E continuamos estudando, continuamos compartilhando, continuamos aprendendo. E parece que nós estamos aprendendo muito mais assim do que quando estávamos juntos presencialmente, porque a necessidade agora é diferente, né? Agora nós estamos num momento de muita necessidade espiritual, de manter o coração e a mente serenas, né? Isso. É o despertar, né? Verdadeiro, né? De Uhum. buscar e Isso. tudo mais, né? Uhum. Ah, Exato. Mala, chegamos ao fim, acho que aqui, né? Nossa, mas não tem Podemos. nenhuma perguntinha hoje? Tem, deixa eu ver aqui É. também. Peraí. Primeiro, Hum. vocês acreditam que ainda no tempo de hoje seria possível existir alguma guerra religiosa ou algo muito grave que pudesse extinguir alguma religião? Hum. Pergunta difícil essa, pergunta difícil.
Vamos por partes. A questão de falar que extinguir uma religião, nós precisamos lembrar daquelas palavras de Jesus relacionadas à figueira seca, né? Que toda árvore que meu pai não plantou, né, será retirada e lançada fora. Então, qual é o propósito da religião? É aproximar a criatura do Criador, mas fazendo com que essa criatura se torne uma pessoa melhor, que ela se modifique espiritualmente para melhor, que ela se torne mais solidária, mais amorosa, mais compassiva, piedosa, trabalhando intensamente no bem. Esse é o propósito da religião. Então, se uma religião não alcança esse propósito, cedo ou tarde ela será cortada pela raiz, ou seja, aí ela vai se extinguir de fato, né? Agora, por causa de perseguições religiosas, aí eu acredito que não. Nós vivenciamos há alguns anos, né, há algum tempo, as lutas entre a questão religiosa lá no Oriente Médio, uma observação particular, né, um particularismo dentro de uma seita, no caso do islamismo, que trouxe e ainda traz sofrimentos terríveis para a população daquela região. Mas o islamismo, nos seus fundamentos, para o verdadeiro seguidor do islamismo, que é o muçulmano, ele não tem essa postura de agressividade e crueldade como aquelas pessoas demonstravam, né? Então, o que fica para a gente é o que Jesus disse: se ela não traz bons frutos, toda árvore que meu pai não plantou será cortada pela raiz e lançada fora. É isso. Mas Sim, uma se a guerra gente religiosa, não. Hã? é exatamente isso que eu falo, mas uma guerra eu também, acho que não, né? Isso. Nada é impossível, mas eu já estou muito longe disso, né? Então, Exato. Tá certo. e a segunda, eu acho que vai muito nisso, como que o Espiritismo pode se tornar o futuro das religiões sem que ocorra guerra. Aí Antes nós. disso, Malu, o Cristo, o que o Cristo pede para nós, né? Eu acho que a gente tem que remeter ao Cristo toda vez, né? Exatamente. Toda hora a gente tem que se lembrar dos ensinamentos dele. Mas essa questão do espiritismo, a gente precisa também lembrar, Leonardo, das palavras de Leon Denis, onde ele fala assim, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. Porque, como o próprio Allan Kardec ensina, o espiritismo é uma nova ciência que vem mostrar ao homem a existência e a natureza dos espíritos e a sua comunicabilidade com o plano material. Então, os princípios, ou seja, os ensinamentos que o espiritismo ensina, o que ele coloca para nós, nós devemos olhar como ciência no primeiro momento. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, os mundos habitados, outros mundos habitados, não somente o nosso planeta Terra, a comunicabilidade, ou seja, a possibilidade dos que já desencarnaram conversar com os que aqui ficam, isso sempre existiu. E a individualidade que permanece exatamente a mesma. Nós não perdemos, nós não deixamos de ser quem somos pelo fato de termos desencarnado ou morrido. Então, esses conceitos, esses ensinamentos que o Espiritismo nos proporciona, nós devemos olhar para eles primeiro como ciência. Então, esses conhecimentos é que serão de domínio público. Vai continuar existindo catolicismo, protestantismo, islamismo, budismo, shintoísmo e outras crenças mais. Só que esses conceitos, esses ensinamentos
que pertencem às leis naturais serão de conhecimento comum a todos. Aí sim é que as coisas vão começar a melhorar, não é? Moralmente falando. É. É E é isso. justamente, é justamente o deixar de olhar como religião. Uhum, É olhar como, de fato, como amor, né? Como o ensinamento do uhum, Cristo. sim, É o praticar as virtudes e tudo mais. Esquecer rótulos. Porque eu acho que senão exato. fica muito difícil, né? É trazer É, o Cristo como o eixo desse ensinamento e o uhum, resto é resto. exato, exatamente. Tanto é que Jesus, veja que nessa última bem-aventurança, ele colocou: quando vocês forem perseguidos por minha causa. Jesus não fundou nenhuma religião, absolutamente nada, né? O ensinamento maior de Jesus está resumido numa única palavrinha, que é o amor. E a aplicação desse amor ficou registrada na maior das suas parábolas, que é a parábola do bom samaritano. A nossa convivência, o nosso modo de conviver com o próximo está descrita claramente na parábola do bom samaritano, que envolve amor, que envolve compaixão, que envolve cuidados com o nosso próximo, como gostaríamos que fizessem para nós, se estivéssemos nas mesmas condições. É isso, né, Leonardo? Então, É o entender quem é o nosso próximo, né? uhum, uhum. É o que você falou, destacando, o Cristo, ele não criou nenhuma religião, Nenhuma né? religião. O termo Exatamente. cristianismo vem depois do Cristo, né? Exatamente, exatamente, E as igrejas, então, vêm depois com Paulo, mas não é uhum. nada como nós olhamos hoje, imaginamos Nada, hoje. Era a casa das nada. pessoas, Era né? na casa das pessoas, exatamente, era tudo muito simples, e é justamente essa questão, Leonardo, simples não tem graça, simples não tem valor, tem que ser complicado, né? Tem que ser É, trabalhoso, então, o ser humano é uma coisa muito estranha, não é? Assim, simples não tem valor, não tem graça, não é? É isso. vai contra as virtudes do Cristo, né? Se for contra, Uhum. tá tudo certo. Exatamente, Ah, isso. Malu, não tenho mais pergunta nenhuma. Ah, que então é sinal de que o povo está assim, de que, né, os nossos amigos que estão acompanhando a gente estão sabendo tudo muito bem, que ótimo. E vamos continuar, né, Leonardo? Nós não vamos Vamos, parar nessa última bem-aventurança, porque qual é isso, nós mesmo conversamos. isso? Qual é mesmo o título, Leonardo, dos nossos encontros? O Sermão do Monte e suas virtudes. Nós não falamos que são as bem-aventuranças e as virtudes. E o Sermão do Monte pega os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, nós ainda vamos ter muito para conversar e muitas virtudes para descobrir, se Deus quiser. Que Jesus nos Muito. auxilie, não é? Para mim foi uma alegria, não sei para quem está nos assistindo, mas para mim foi uma alegria Uhum, muito grande a gente uhum, continuar, né, esse projeto uhum. e nós íamos, era até hoje, né, nós tínhamos Era até estipulado que a gente hoje. faria às Hoje 9, seria o né, último dia, isso, seria. Uhum. e aí vamos continuar, né, é Vamos isso mesmo. continuar, exatamente, É, isso. Se Deus quiser. agradecer a todos, agradecendo a todos que estão conosco, hoje Uhum. mais um domingo, né? Um grande beijo a todos. Malu, obrigado por hoje, obrigado pelos ensinamentos, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Eu que agradeço sempre, Leonardo, pela oportunidade que você me proporciona. Estamos aprendendo juntos, porque tenham certeza, meus queridos amigos, que nós precisamos estudar e muito para fazer esse bate-papo por uma hora, não é, Leonardo? Então, deixo a todos Muito um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso e uma ótima semana a todos. Fiquemos com Deus, guardemo-nos em Jesus, nosso querido e amado Mestre. um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquemos com Deus.